Hoje, vamos explorar a história de Caim, o primogênito de Adão e Eva, um homem cujo coração foi consumido pela inveja e cuja ira o levou a cometer um ato irreversível. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio nos ajuda a levar essas histórias a mais pessoas. E me conta nos comentários, você gosta desses relatos bíblicos? Seguimos a partir dos eventos que mudaram para sempre o destino da humanidade. Após desobedecerem ao Criador no Jardim do Éden, Adão e Eva foram expulsos, carregando consigo as consequências de suas escolhas. Foi nesse novo cenário que Eva deu à luz seu primeiro filho. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1, está registrado: Adão conheceu sua esposa Eva, e ela engravidou, dando à luz Caim. Eva então declarou: recebi um homem com a ajuda do Senhor. O nome Caim pode ser entendido como eu o consegui ou aqui está ele. É possível que Eva acreditasse que Caim era o cumprimento da promessa divina, o enviado que traria redenção. Depois que o Eterno amaldiçoou a serpente, talvez ela tivesse esperança de que segurava em seus braços o libertador da humanidade. Porém, o que ela realmente segurava era alguém que ficaria marcado na história como o primeiro a derramar sangue. Em seguida, Gênesis relata o nascimento de seu irmão, Abel. Enquanto Abel se tornou pastor e cuidava dos animais, Caim trabalhou na terra. Com o tempo, ambos apresentaram ofertas a Caim trouxe produtos colhidos da terra, enquanto Abel ofereceu os melhores entre os primogênitos de seu rebanho, com porções de gordura. O Eterno aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Diante dessa rejeição, Caim sentiu uma revolta profunda. Seu semblante mudou, tomado por indignação. Embora as ofertas vegetais fossem aceitáveis, como demonstrado em Levítico 2, elas não eram utilizadas para expiação de pecados. A grande diferença entre os sacrifícios não estava apenas no que foi oferecido, mas na intenção por trás de cada oferta. O que incomodou Caim não foi apenas a rejeição de sua oferta, mas o fato de que seu irmão havia sido aceito pelo Senhor. A frustração se transformou em um sentimento ainda mais destrutivo. O orgulho de Caim o levou a um caminho sombrio. Se a aceitação divina fosse demonstrada por fogo consumindo a oferta, é possível que todos tivessem visto a escolha do Eterno. A humanidade já começava a mergulhar em sua natureza pecaminosa. Caim, dominado pela arrogância e pela hipocrisia, foi advertido pelo Criador. Em Gênesis 4, o Senhor lhe pergunta: por que estás irado? Por que teu rosto está abatido? Se fizeres o bem, não serás aceito? Mas se não o fizeres, o pecado está à porta. Ele deseja dominar-te, mas deves vencê-lo. O Eterno, em sua misericórdia, não apenas rejeitou Caim, mas lhe deu a oportunidade de refletir e mudar. No entanto, ele já estava mergulhado em seus sentimentos negativos. O Criador deixou claro que Caim ainda poderia ser aceito, desde que escolhesse o caminho correto. Porém, ele precisava encarar seus próprios impulsos antes que fosse tarde demais. O aviso do Eterno era claro: o pecado estava próximo, esperando para controlá-lo. Caim tinha uma escolha a fazer. Poderia resistir ao mal e ser abençoado, ou se render e ser consumido por ele. Para evitar ser dominado pelo pecado, é necessário submeter-se à autoridade divina. Se o Criador não governa nossas vidas, o pecado inevitavelmente o fará. Em Gênesis 4, lemos que Caim conversou com Abel, talvez para distraí-lo ou enganá-lo. Quando estavam sozinhos no campo, Caim atacou o próprio irmão e tirou sua vida. Há indícios de que o crime foi premeditado, já que ele ignorou completamente a chance de mudar de atitude. Em um ato cruel, ele se voltou contra o próprio sangue, demonstrando que a humanidade seguia rapidamente pelo caminho do erro. A esperança de redenção parecia distante. O primeiro filho de Eva tornou-se assassino e o segundo, sua vítima. Em Gênesis 4, o Eterno confronta Caim: onde está Abel, teu irmão? E Caim responde com uma mentira: não sei. Por acaso sou responsável pelo meu irmão? Claro que o Eterno já sabia o que havia acontecido, mas essa pergunta oferecia a Caim uma última chance de assumir seu erro e tentar trilhar um novo caminho. A tentativa de Caim de esconder a verdade do Eterno foi completamente inútil.
Pensar que poderia enganar o Criador ou ocultar suas ações era uma ilusão. Quando o Eterno perguntou sobre Abel, Caim respondeu com a famosa frase: "Sou eu o responsável pelo meu irmão." Mas a verdade é que sim, ele deveria ter sido o guardião de seu irmão, cuidando e protegendo-o. No entanto, escolheu se tornar seu algoz, movido por um sentimento destrutivo. A inveja o consumiu ao ver a aceitação de Abel por Deus, mesmo que Abel nada tivesse feito contra ele. Sua raiva não veio de uma injustiça, mas do ressentimento por ver seu irmão prosperar espiritualmente. No livro de Judas, versículo 11, encontramos uma advertência sobre o caminho de Caim, a incredulidade, a espiritualidade vazia e o ciúme que levam à perseguição dos justos e, por fim, a atos de violência. Em seguida, lemos sobre a maldição que o Criador lançou sobre Caim, registrada em Gênesis 4. O Senhor disse: "O que fizeste? O sangue de teu irmão clama a mim por justiça. Agora és amaldiçoado pela terra, que absorveu o sangue que derramaste. Quando cultivares o solo, ele não produzirá para ti, a terra se tornará árida e hostil. Serás um fugitivo, vagando sem rumo, sem lar, sem descanso." Essa ideia do sangue clamando ao Eterno aparece diversas vezes nas Escrituras. Em Números 35, vemos como o sangue derramado injustamente contamina a terra. O sangue de Abel gritava por justiça, mas Hebreus 12 nos apresenta uma mensagem maior: o sangue de Yeshua, que não clama por vingança, mas sim por redenção e graça. E Yeshua, como mediador da nova aliança, trouxe uma mensagem de misericórdia, contrastando com a tragédia de Abel. Bênçãos e maldições não acontecem por acaso. Elas seguem princípios estabelecidos pelo Eterno, e a Torá nos oferece a chave para compreendê-los. Depois do assassinato de Abel, o Eterno colocou uma marca em Caim. Esse sinal tinha um significado duplo. Por um lado, era uma proteção. Ninguém deveria matá-lo em vingança, pois o Eterno ainda lhe concedia a chance de viver. Por outro, era um lembrete constante de seu crime, uma marca que simbolizava sua culpa e as consequências de seus atos. Era o peso de sua própria história, algo que jamais poderia esquecer. A tentativa de Caim de esconder a verdade do Criador foi completamente inútil. Pensar que poderia enganar o Criador ou ocultar suas ações era uma ilusão. Quando o Eterno perguntou sobre Abel, Caim respondeu com a famosa frase: "Sou eu o responsável pelo meu irmão." Mas a verdade é que sim, ele deveria ter sido o guardião de seu irmão, cuidando e protegendo-o. No entanto, escolheu se tornar seu algoz, movido por um sentimento destrutivo. A inveja o consumiu ao ver a aceitação de Abel pelo Eterno, mesmo que Abel nada tivesse feito contra ele. Sua raiva não veio de uma injustiça, mas do ressentimento por ver seu irmão prosperar espiritualmente. No livro de Judas, versículo 11, encontramos uma advertência sobre o caminho de Caim, a incredulidade, a espiritualidade vazia e o ciúme que levam à perseguição dos justos e, por fim, a atos de violência. Em seguida, lemos sobre a maldição que o Criador lançou sobre Caim, registrada em Gênesis 4. O Senhor disse: "O que fizeste? O sangue de teu irmão clama a mim por justiça. Agora és amaldiçoado pela terra, que absorveu o sangue que derramaste. Quando cultivares o solo, ele não produzirá para ti, a terra se tornará árida e hostil. Serás um fugitivo, vagando sem rumo, sem lar, sem descanso." Essa ideia do sangue clamando ao Eterno aparece diversas vezes nas Escrituras. Em Números 35, vemos como o sangue derramado injustamente contamina a terra. O sangue de Abel gritava por justiça, mas Hebreus 12 nos apresenta uma mensagem maior: o sangue de Yeshua, que não clama por vingança, mas sim por redenção e graça. E Yeshua, como mediador da nova aliança, trouxe uma mensagem de misericórdia, contrastando com a tragédia de Abel. Bênçãos e maldições não acontecem por acaso. Elas seguem princípios estabelecidos pelo Eterno, e a Torá nos oferece a chave para compreendê-los. Depois do assassinato de Abel, o Eterno colocou uma marca em Caim. Esse sinal tinha um significado duplo. Por um lado, era uma proteção. Ninguém deveria matá-lo em vingança, pois o Criador ainda lhe concedia a chance de viver. Por outro, era um lembrete constante de seu crime, uma marca que simbolizava sua culpa e as consequências de seus atos.
Era o peso de sua própria história, algo que jamais poderia esquecer. A punição de Caim o condenou a uma existência de errância e solidão, afastado de sua família e da comunhão com o Eterno. Seu pecado o acompanharia para sempre, sem qualquer possibilidade de escapar das consequências de suas ações. Assim, a marca que recebeu representava a complexidade da justiça divina, mesclando juízo e misericórdia. Embora sua vida fosse poupada, ele nunca poderia se desvencilhar das memórias de seu erro. Após o assassinato de Abel, Caim partiu da presença do Senhor, conforme registrado em Gênesis 4. Ele se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden, vivendo como um fugitivo, condenado a vagar por terras desconhecidas. A Torá menciona que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas além de Caim e Abel, mas seus nomes e histórias não são detalhados. A narrativa se concentra nos eventos que envolvem Caim e Abel, pois foram fundamentais para o desenrolar da história humana. Caim encontrou uma esposa em Nod, embora a Torá não revele sua identidade nem sua origem, gerando debates e especulações ao longo do tempo. Contudo, o relato bíblico sugere a existência de outras pessoas além dos descendentes diretos de Adão e Eva. Caim e sua esposa tiveram filhos, e seus descendentes são citados em Gênesis 4. Entre eles, Enoque se destacou, tornando-se o nome de uma cidade que Caim construiu. Seus descendentes incluíram Irade, Meujael, Matusael e Lameque, que teve duas esposas, Ada e Zilá. Seus filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim, desempenharam papéis importantes no desenvolvimento da civilização, influenciando a pecuária, a música e a metalurgia. A história de Caim é narrada nos capítulos 4 e 5 de Gênesis, com maior detalhamento no capítulo 4, que aborda seu nascimento, o assassinato de Abel, sua condenação e sua descendência. No entanto, a Torá não relata como Caim morreu, deixando margem para interpretações. Sua trajetória serve como um alerta sobre as consequências dos atos humanos e a importância de escolher o caminho certo diante do Criador. Se você chegou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas repletas de aprendizados e reflexões inspiradoras.